Nesse vídeo eu queria compartilhar um pouco da história do dia que eu ganhei 5 salários mínimos em uma vez só. Caiu esse valor na minha conta e realmente foi um outro ponto que abriu novos horizontes para mim, né? De acordo com as minhas experiências que eu tinha passado anteriormente. E esse valor caiu justamente quando eu me tornei corretor, né? Depois que eu tive aquela virada de chave lá na imobiliária, que eu contei no vídeo anterior. Eu fiz o curso de corretor e veio algumas coisas diferentes ali, né? A rotina mudou um pouco. No caso, eu saí da imobiliária, o filho da dona da imobiliária, ele abriu uma imobiliária com um amigo dele na época e como a gente trabalhava junto, né? Ele acabou me chamando para trabalhar junto com ele. E logo depois que eu fiz o curso ali, veio alguns desafios, né? Porque era algo totalmente diferente. Eu já parei de lidar somente com imóvel, no caso da rotina de vistoriador que eu tinha, né? Para lidar diretamente com pessoas. Que basicamente, se você não vende alguma coisa, você talvez não saiba muito como que é a rotina de um vendedor, né? Ou o que conecta aí no mundo da venda, que é basicamente a comunicação e a conexão com as pessoas, né? No caso, com o cliente, com o interessado. E, bom, foram alguns dias ali, né? Os primeiros dias de experiência foram bem legais porque ia para o escritório, né? E era uma rotina mais leve, uma rotina no qual a gente aprendia bastante algumas coisas ali a respeito, né? Também enxerguei uma nova ótica o valor do mercado imobiliário, né? O valor que tem aí para as pessoas que investem em imóvel. Então o jovem normalmente não tem muito essa ideia, essa noção do quão é importante realmente comprar um terreno, comprar uma casa, né? No qual nossos pais aí sempre falam com a gente acaba não dando valor. Às vezes dá valor até tarde, né? Claro que hoje a gente sabe que tá bem difícil, né? Tá muito caro terreno, casa, mas enfim. É uma é um investimento que, sem dúvida, é um dos melhores investimentos da vida, né? Assim como o conhecimento. E aí, lá nessa rotina da imobiliária, a gente ligava para alguns clientes, a gente fazia aquele famoso checklist, né? De clientes, né? De leads, né? Que falam, lead frio, lead quente, né? Que, para quem não sabe, é cliente quente, interessado. Quente é o que? É o cliente que já está ali buscando um imóvel há mais tempo, já está a um passo da compra. E o lead frio é aquele curioso, né? Digamos assim. E ali ligava para um, ligava para outro, entrava em contato, WhatsApp, tudo mais. E aí começa já os primeiros desafios da venda, que um deles é a rejeição, né? É lidar com o não. E realmente é difícil para quem nunca entrou nesse universo da venda aí, realmente não é fácil lidar com rejeição, lidar com o vácuo, né? O cliente não te responder, enfim. Aí você às vezes não responde porque parece que você é uma pessoa chata, é um vendedor, né, chato, né? E isso acaba já meio que impactando ali na sua mente, né? Você não sabe se você está fazendo certo, se você está fazendo errado. Mas a verdade é que a gente nunca sabe, né? Se a gente não fizer. E, bom, ali na minha rotina, uma das coisas que eu fazia era captar imóvel. Então eu saía do escritório e ia atrás de imóveis que estavam à venda, né? Eu queria deixar até uma dica a respeito também, se você que é jovem, que quer se tornar corretor. Hoje eu não segui na verdade a profissão, né? Eu tô no mundo do marketing, tô no mundo aí das vendas, mas de outro segmento, não de imóveis diretamente. Mas eu quero passar aqui o que realmente eu aprendi com essa experiência também, né? Já que o intuito do canal é trazer as minhas experiências aí e a minha ótica, né? Do que eu passei. Eu saía, então eu procurava placas, né? Pela cidade onde estava vendendo imóvel e assim,
Para minha surpresa, eu até pensei que seria muito difícil, mas não sei como que é aí na sua cidade, mas aqui na minha cidade, a cada esquina você tem uma casa vendendo, praticamente. Não sei como é que tá hoje, porque eu parei de reparar isso, mas na época realmente era bastante. E eu fui captando imóveis, né? Fui vendo a placa, tirando foto, marcava para divulgar, né? Com o proprietário ali e tudo mais. Algumas davam certo, outras não. Até que chegou o dia que eu fui numa casa, num bairro aqui. E eu vou mostrar para vocês aqui no computador, né? Algumas fotos dessa história para trazer uma transparência, né? Não, não é algo que eu estou inventando da minha cabeça, mas eu gosto de trazer essa transparência. Eu fui, liguei para o proprietário, marquei com ele e foi algo assim 100% Deus, né? Porque eu liguei para ele, né? Eu falei que eu era corretor mesmo sem experiência nenhuma, sem nada. E eu só precisava de ir na casa dele para tirar a foto para fazer a divulgação, né? Então, até então eu não tinha cliente, não tinha nada para esse imóvel em específico, não tinha nada. E aí eu liguei para ele, entrei em contato. Ele trabalhava próximo da imobiliária, né? No centro da cidade. E ele falou, cara, beleza, pode vir, ó, tô com a chave aqui do imóvel, você pode vir e você pode ir lá tirar foto, tá? Tranquilo. E aí eu, caraca, como assim, cara? O cara já tá confiando em mim, nem me conhece, não sabe nem quem que eu sou e tal, e confiou assim. Bem, provavelmente porque ele já tinha recebido contato de outros corretores, né? E detalhe, agora eu lembrei, na verdade eu não passei em frente à casa dele. Eu vi o imóvel no OLX. Foi numa plataforma de anúncios, né? Que eu vi o imóvel dele, peguei o contato, entrei no WhatsApp e fiz o contato com ele. Então foi assim que eu captei o primeiro imóvel que consequentemente viraria, né, ali a minha primeira venda. E aí fui lá, marquei com ele e tal, peguei a chave, fui no imóvel dele, no endereço, estava, eu vou mostrar as fotos, estava meio abandonado, né, era um imóvel, assim, com um potencial muito grande, mas ele estava tentando vender ali já há um tempinho, então estava mato alto e tudo mais. Eu cheguei lá e tirei a foto, fiz os vídeos e tudo mais. E comecei a divulgar, né? Comecei a divulgar e tal. Coloquei ali no Facebook, coloquei no OLX. E daí, o que que aconteceu? Veio as primeiras mensagens. Por quê? Porque era um imóvel acessível, né, de preço e numa excelente localização. Então, realmente era um achado. O imóvel era um achado. Era, tipo, não tinha nenhuma opção no bairro com aquelas características, tipo, de tamanho e tudo mais, pelo aquele preço, né? Que na época estava anunciado por 270 mil reais. Isso tem alguns anos. Eu vou falar para vocês, especificamente foi 2022. E aí veio as primeiras mensagens e até então veio a primeira visita. Então foi a minha primeira visita ali como corretor, né? Não sabia nada, estudei um pouco antes, né? Tinha bastante dúvida ainda referente à questão de financiamento, como que funcionava, né? Com as coisas ali com o banco, questão de contrato e tudo mais. O processo, eu nunca tinha passado pelo processo exatamente, né? Da visita até o fechamento do contrato, né? E eu fui sozinho para a visita. Apesar de ter alguns outros corretores, eu fui sozinho. Acho que no dia eles estavam ocupados, um não conseguiu ir, enfim. Me virei, agendei com o cliente e fui. Eu lembro que eu fui no sábado. Eu fui no sábado lá e foi de manhã, foi na parte da manhã mesmo, na parte da manhã. Chegou lá, marquei, foi o cliente, a esposa dele, os filhos, né? E eu acho, se eu não me engano, foi a sogra dele junto. E eles gostaram do imóvel, né? Para minha surpresa, eles gostaram, acharam bem interessante. Tanto que a esposa dele falou assim: Olha, eu quero trazer minha irmã para ela ver e tudo mais. Será que tem como a gente voltar amanhã para ver esse imóvel melhor, né? Ela vai vir com a gente. E eu falei: Não, dá, com certeza, dá sim, não tem problema nenhum não. Isso no caso, amanhã seria o domingo, né?
E cancelei todos os meus planos, né, que eu tinha de domingo para descansar, enfim, ficar com a família. E fui lá de novo no domingo, levei lá o pessoal, né, abri o imóvel para eles. Novamente, antes disso, claro, na visita, o proprietário ele realmente ele pagou uma pessoa para limpar o quintal, né? Então chegou lá, estava bem melhor do que quando eu fui só tirar as fotos para divulgação. Se tivesse o chat GPT naquela época, eu tinha removido o mato, né, antes, mas enfim, deu tudo certo. Aí eu fui no dia, eles gostaram, a irmã dela gostou também, tudo mais. Passou 2 dias, a segunda, terça, ele mandou uma mensagem para mim: Lucas, eu vou ficar com a casa. E ali eu falei, caraca, que legal. Tipo, nem sabia quanto que eu ia ganhar, nem nada. Aí passei lá pro pessoal, né? Pro meu gerente lá na época. E ele foi fazendo todo o processo e tudo mais. E, enfim, deu tudo certo. E eu consegui de fato vender a casa. O único ponto foi que eu demorei um pouco para receber a comissão, porque envolvia a troca de um carro. Quer dizer, envolvia um carro como parte do pagamento. Então, antes disso, a gente marcou o dia lá com eles. O, o, o comprador levou o carro até o estacionamento lá do rapaz onde o dono trabalhava para mostrar o carro, né? O rapaz levou na oficina e tudo mais. Então, assim, não foi do dia para noite, mas deu tudo certo, né? Foi realmente um processo ali e eu torcendo, né, de dedo cruzado, perna cruzada, tudo para dar certo. E eu consegui de fato ali uma boa remuneração, né, já que corretor não tem salário fixo. Então foi um outro ponto também bem importante. Antes de eu tomar a decisão, teve esse ponto também, né? Tive que tomar coragem de não receber pagamento fixo para viver, né, de comissão. E enfim, deu tudo certo, tudo mais. Eles fecharam um contrato, passado alguns dias ali, né? Eu só queria deixar aqui algumas dicas a respeito dessa minha experiência, que eu falei que no caso, eu captava imóveis, né? Então eu saía atrás de imóveis para tentar vender no famoso avulso, né? Então hoje tem corretores que fazem assim, mas eu conheci outras pessoas também no mercado que focaram somente na venda no caso ali no plantão, né? De empreendimentos, ou seja, de imóveis zero, né? Vender imóvel na planta, vender apartamentos. E eu posso estar errado, mas acredito que para quem quer ser corretor, talvez esse seja o melhor caminho, mais fácil, né? Até porque quando você é novo, você tem pouca experiência ali, você fica meio que na mão da negociação dos dois. Você meio que puxa, no avulso, você puxa o interessado, né? O comprador para o proprietário e os dois ali vai conversar entre si, né? Se você não tiver uma estrutura, uma imobiliária, enfim, que faça esse papel, mas eu acho que é um pouco mais complexo, né? Exige muito mais transparência no processo. Já o corretor que compra o imóvel através ali de um empreendimento, o corretor normalmente recebe na hora ou recebe, enfim, praticamente na mesma semana, alguns dias depois ali, né? E dá para vender muito mais em escala. Então, se o cara pode vender um apartamento, dois, três, quatro, cinco. Eu conheço corretores aqui que venderam 20, 30 apartamentos, né, num lançamento. Então, eu acho que para você que tem o sonho, que tem o objetivo de ser corretor, eu acho que vale super a pena investir na questão, não do avulso, né, de correr atrás aí do imóvel aleatório, no imóvel usado, mas sim investir nos empreendimentos. Não sei como é que está hoje, mas acredito que ainda seja a melhor opção. Outra dica também interessante que eu acho que ajudou na venda na época foi a questão do espaço tanto do quintal, mas um ponto muito importante que para você, né, que esse vídeo aqui serviu de experiência para mim, eu queria passar para você que se você tiver interesse em entrar nesse ramo, tem um detalhe legal que é sobre a cozinha do imóvel. O imóvel que você estiver vendendo tiver uma cozinha legal, cara, você tá com meia venda. Por quê? Porque normalmente é casal que compra imóvel, é raríssimos compradores que são jovens, assim, tipo, sei lá, 30 anos para baixo é muito difícil
não é que é muito difícil, não é impossível, mas é uma minoria que compra imóvel, né? Tipo, um homem solteiro, é bem difícil. Então, normalmente, a realidade do brasileiro é aí o casal de, sei lá, o cara com 38, a mulher na mesma idade, né? 38, 40, 45. Então, assim, a mulher realmente, ela define. Não estou falando que a mulher manda no homem, não quero trazer isso aqui, esse debate não é o intuito do vídeo, mas a mulher, ela, se ela gostar do imóvel e ela gostar da cozinha, realmente a chance do corretor fechar o negócio é muito grande. Não sei se vocês concordam, quem é corretor, quem já foi, enfim. A chance é muito maior, né? Se a mulher gostar da cozinha, ela consegue facilmente ali convencer o seu companheiro, né? Então, eu tô aqui na minha conta do Google, que eu tenho uma das contas, né? E só para comprovar aqui a questão do imóvel, né? Aqui no cantinho, ó, tem que é o março de 2022, né? Então, esse foi o primeiro imóvel que eu vendi, ó. Aqui, ó, a garagem do imóvel, tem até aqui nos dados, ó. Dia 10 de março de 22, né? Quando o salário mínimo era 1.212 e fazendo as contas aí, na época eu ganhei no Pix, né, a comissão, já com os descontos, um valor de R$ 6.300, né? Então, assim, não era um imóvel muito caro, mas olha só o vídeo que eu fiz na época, olha o quintal do imóvel, tava com bastante mato na época. E para comprovar, né, como que eu saía na rua, olha só, um monte de foto de imóvel de fachada, né, e tudo mais. Tem uma fotinha minha ali, um apartamento no outro bairro, né? Aqui é um vídeo que eu editei. Na época eu usava um gimbal, ó, vocês podem ver aqui na própria sombra ali, ó, no cantinho, na esquerda, vai aparecer a sombra no. Olha lá. Usava um gimbal e eu tinha um Xiaomi Mi A3 na época, então ele não tinha estabilização. E aí eu tive que comprar um gimbal e, enfim, filmava os imóveis dessa forma, né? O pedreiro lá na época. Era bem legal a rotina, né? Então, basicamente é isso. Eu já sabia editar, né? Então, estava, tá vendo? Vários imóveis aí. Então, como eu mostrei aí para vocês, eu já sabia editar nessa época, me ajudou bastante essa habilidade. O valor da comissão foi R$ 6.300 que eu ganhei, coisa que eu nunca imaginei na época, né? Foi o ano de 2022, então o salário mínimo era 1.212, né? Se você multiplicar por 5 aí, na época realmente foi um valor bem legal que me ajudou bastante por meses, né? Deu uma estabilidade ali por meses, fiquei muito feliz. E só a venda pode proporcionar isso pra gente. Eu acredito que foi uma nova ótica que eu tive também, mas na época eu não aparecia, eu não era aquele corretor que aparecia, que me comunicava, que, enfim, era o corretor tradicional. Hoje em dia tem muitas pessoas assim ainda, eu acho uma pena hoje, se eu estivesse no ramo, com certeza eu iria aparecer, né? Eu iria me comunicar melhor, mas assim, eu não vou me julgar porque a questão de mentalidade naquela época era outra, enfim. Então, eu já sabia editar nessa época, né? Então, facilmente eu poderia aparecer. Só que não tinha essa. Não era nem vergonha, era mais uma questão de falta de percepção mesmo, né? Tipo, não sabia a importância de aparecer, de se comunicar ali, de ser conhecido, né? De humanizar o trabalho que eu fazia, né? Se você realmente quer ganhar mais, trazer mais conforto aí para você e sua família, eu acho que vendas é uma opção bem legal, que não é fácil, tem que ter paciência, tem que ter resiliência, tem que acreditar muito. Tem dias que você não quer nem olhar para ninguém, mas você tem que sair, você tem que meio que ser um ator, né? Parecer estar bem por conta do cliente, mas é isso. Eu acho que vale muito a pena no final, se você tem interesse. São duas coisas que você precisa, né? A gente está na era digital, então um curso de vendas ou um curso de oratória, que é algo que eu venho buscando também melhorar. E o principal, saber editar. Você sabe editar, você consegue postar vídeos de qualquer produto que você queira vender ou se comunicar também na internet. Eu acho que é a habilidade fundamental. Então tem um link aqui na descrição. Se esse vídeo te agregou, espero que você consiga alcançar os seus objetivos. Até mais e até a próxima.